Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Cosan. Vai ser uma série de 3 vídeos. Primeiro a gente vai falar do balanço patrimonial. Nós vamos utilizar aqui como base o ano 2020, mas para verificar a evolução histórica nós vamos utilizar o intervalo de período de 2011 a 2020. Bom pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui muito para a continuidade do projeto. E também tem minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Bom, vamos começar aqui com o balanço patrimonial. Balanço patrimonial é como que está separada a questão do patrimônio da empresa. A linha azul é o ativo total, ou seja, os bens e direitos que a empresa tem a receber, e os ativos que estão em seu nome, e o passivo são as obrigações que a empresa tem a pagar, tanto no período de curto prazo quanto a longo prazo. A linha cinza é o patrimônio líquido, ou seja, o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas, onde fica alocado o lucro acumulado, no caso do prejuízo, onde tem a dedução do patrimônio líquido, no caso quando há uma queda, quando há aumento é porque houve acúmulo do patrimônio líquido ou mais investimento dos sócios e acionistas, ou seja, mais aplicação de capital através dos sócios e acionistas da empresa. Bom, aqui a gente consegue avaliar, tá numa situação comum, assim, nada de surpreendente. O ativo está superior ao passivo total da empresa, ou seja, ela tem mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar. A única coisa assim que é um pouquinho mais complicada é que o patrimônio líquido está bem abaixo, está bem distante do passivo total da empresa, ou seja, ela tem mais obrigações, teve mais recursos de capital de terceiros aplicado na empresa do que com capital próprio, ou seja, a empresa está num nível um pouquinho de alavancagem um pouquinho superior em relação ao capital próprio da empresa. Bom, vamos começar falando um pouquinho vamos continuar falando do balanço patrimonial, falando um pouquinho da parte do ativo da empresa. Bom, o ativo total a gente consegue medir o nível de riqueza da empresa, ou seja, tudo que tem no nome dela, os bens e direitos que ela tem a receber, caixa, clientes, o imobilizado, que é o ativo fixo da empresa, que são os seus imóveis, veículos, prédios, o intangível também, que são as suas licenças, o seu direito de marca, ou seja, tudo que a empresa tem de riqueza. Então aqui o ideal, quanto maior, melhor. Se a gente traçar uma linha imaginária histórica aqui, está numa tendência de alta. Teve um forte aumento aqui de 2011 a 2012, teve uma queda, teve uma correção forte em 2013, mas a partir de 2013, aqui, 2014 a 2013, aqui o nível de riqueza da empresa vem em constante crescimento. Bom, aqui é a disponibilidade, ou seja, o nível de dinheiro que a empresa tem disponível para utilizar de acordo com a sua necessidade, ou seja, o dinheiro vivo que ela tem, é o caixa que fica dentro da empresa e o dinheiro que fica em suas contas de resgate imediato, por exemplo, uma conta corrente, conta poupança, CDBs de alta liquidez, ou seja, tudo que a empresa tem de dinheiro que ela pode estar disponível para ela utilizar. Bom, se a gente traçar uma linha imaginária histórica aqui de 2011 a 2020, está numa tendência de alta, mas tem variando, está tendo bastante variação, só que essa variação está seguindo uma tendência de alta e isso é positivo. Bom, aqui a gente tem o nível de clientes da empresa, ou seja, direitos que ela tem de receber de clientes, de vendas parceladas que ela fez. Aqui está tanto o volume de curto prazo quanto a longo prazo. 2011 a 2012 teve um crescimento forte aqui da conta de clientes, ou seja, de direitos que ela tinha de receber de seus clientes. Teve uma correção forte aqui em 2013. Continuou um nível de queda aqui de 2013 a 2016, estava numa tendência de queda, porém aqui de 2017 a 2020 aqui está numa tendência de alta, ou seja, o volume de direitos a receber de seus clientes vem crescendo de 2017 a 2020, período pós período. Bom, aqui tem um comparativo que a gente faz dos estoques da empresa em relação ao total de vendas. Bom, a barrinha azul é o estoque da empresa, vem diminuindo aqui o nível de estoque. De acordo que vem diminuindo o volume de estoque, diminuiu o volume de vendas da empresa. E conforme foi aumentando o nível de estoque, foi aumentando o número de vendas da empresa. Isso daqui é o adequado, é o positivo, porque quando diminui o volume de estoque, o ideal é que diminua, se for o caso de diminuição de estoque,
tem que diminuir as vendas, e quando há aumento de estoque, o ideal é que aumente as vendas. Agora, se aumentar o volume de venda, o volume de estoque e diminuir o volume de vendas, quer dizer que está acumulando estoque da empresa e a empresa não está vendendo, e estoque parado gera dinheiro, estoque parado é dinheiro parado para a empresa. Isso daí é negativo. E corre o risco até a empresa de perder estoque. Quando há perda de estoque, há perda de dinheiro. Então aqui estamos numa situação assim que não é nada surpreendente, está seguindo a lógica. Quando o estoque diminuiu, diminuiu o nível de vendas. Quando o volume de estoque começou a aumentar o número de vendas. Bom, aqui a gente faz um comparativo do imobilizado em relação ao total de vendas. Então aqui a gente verifica qual é a participação, a contribuição do imobilizado em relação ao total de vendas da empresa. Aqui também está numa situação bem parecida com o estoque. Quando houve diminuição do imobilizado da empresa, diminuiu o volume de vendas. E quando começou a aumentar timidamente aqui o volume de imobilizado da empresa, começou a aumentar o volume de vendas também. Aqui é a mesma coisa do estoque. Se tivesse aumento do imobilizado e diminuição das vendas, geraria uma situação preocupante, porque a empresa estaria investindo em maquinários, em imóveis para que contribua para o aumento de vendas, e quando não há contribuição do aumento de vendas, gera uma situação um pouquinho complicada. A empresa vai ter lá imobilizado que não está rendendo frutos, está tendo custo, está aumentando a questão de despesa em relação ao imobilizado e diminuição das vendas. Então, quando há aumento de imobilizado, a empresa espera que há um aumento de vendas. Foi o que ocorreu aqui. Houve uma diminuição do imobilizado entre 2011 a 2014, mas em contrapartida diminuiu o volume de vendas. E quando começou a aumentar o volume de imobilizado um pouquinho mais tímido aqui, o volume de vendas também começou a aumentar, mas da mesma proporção, né? Mais timidamente do que o volume, que até então era muito bom, de 2011 e 2012 aqui, que vinha no crescimento forte e despencou a partir de 2013, apresentando recuperação aqui a partir de 2016. Bom, aqui a gente está fazendo um comparativo graficamente do ativo total em relação ao passivo total. A gente consegue avaliar, igual nós vimos no gráfico do balanço patrimonial, o ativo total é bem superior em relação ao passivo, ou seja, a empresa tem mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar. Bom, vamos falar um pouquinho da análise do passivo total da empresa. Fazendo um comparativo do passivo circulante e passivo não circulante. Passivo circulante são as obrigações que a empresa tem a pagar no período de curto prazo, ou seja, até 12 meses, e o não circulante são as obrigações que a empresa tem a pagar acima de 12 meses. Bom, aqui o ideal é que o volume de passivo circulante seja inferior ao passivo circulante, ou seja, que o menor volume de dívida da empresa esteja alocado a curto prazo, porque a empresa tem um tempo hábil aí para poder gerar caixa, para poder honrar esses compromissos com tranquilidade. Bom, a barrinha azul é o passivo circulante, a linha laranja é o passivo não circulante. Bom, a gente já consegue avaliar que de 2011 a 2020 sempre o menor volume de dívida ficou alocado a curto prazo, isso aqui é positivo, e o maior volume ficou alocado a longo prazo. Então aqui a situação como que está desmembrado a questão do passivo circulante e o não circulante, está numa situação positiva para a empresa. Menor volume de dívida a curto prazo, maior volume a longo prazo. Então a empresa consegue ter tempo suficiente para poder organizar, fazer o seu estoque girar, para poder gerar caixa, para poder honrar seus compromissos com tranquilidade. Bom, aqui é o patrimônio líquido da empresa, ou seja, o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas, e onde fica alocado o patrimônio líquido da empresa. Onde fica alocado também o lucro líquido da empresa, perdão, e quando há reinvestimentos dos sócios e acionistas, ou quando a empresa emite ações no mercado para poder arrecadar caixa, para poder investir nas suas operações. Bom, a gente consegue avaliar que vinha numa tendência, uma ondinha aqui. Começou a exposição a uma tendência de alta aqui de 2011 a 2012, 2013 e 2014 ela deu uma barrigada aqui, ou seja, ela começou a crescer, começou a diminuir, mas porém a partir de 2011 a 2020 aqui está numa tendência de alta, uma tendência tímida, mas o importante é que vem crescendo a questão do balanço, do patrimônio líquido da empresa. Bom pessoal, terminou a análise aqui do balanço patrimonial.
Tem a segunda parte do vídeo, a segunda e a terceira. A segunda a gente fala do endividamento, a terceira a gente fala do demonstrativo do resultado do exercício. Os links aqui estão na descrição, quem quiser acompanhar. É legal para verificar o restante da análise da empresa. E novamente, quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a quantidade de projetos. Aqui tem as redes sociais, meu Instagram e meu Facebook. Quem quiser acompanhar lá vai estar muito bem-vindo também. Um grande abraço, sucesso a todos, até o próximo vídeo.